Então, gente, nesse segundo momento, a gente vai abordar da gestão social, em suas concepções, processos e metodologias de gerenciamento, né? De que forma essa gestão ela se concretiza dentro do exercício profissional, né? E aí a gente vai introduzir a temática da gestão social, trazendo um pouco do conceito, né? Quando a gente fala em gestão social, estamos nos referindo à gestão das ações de ações sociais públicas, como a gente falou anteriormente. O que é a coisa pública? É a coisa que envolve o coletivo, envolve o todo. E também a gestão social é a gestão das demandas e necessidades dos cidadãos, como a gente também falou. Então, toda essa coisa coletiva, essa coisa pública, ela traz dentro de si necessidades, demandas dos cidadãos, seja elas necessidades de melhorias de saúde, melhorias no serviço de assistência social, melhorias de qualidade de vida. E essas demandas, elas são necessidades dos cidadãos. E aí as políticas sociais, elas vêm justamente para atender essas necessidades. E aí a gente compreende que a política social, os programas sociais, os projetos, eles não são apenas canais dessas necessidades, né, e demandas, mas também são respostas a essas demandas, como a gente falou, né? As demandas existem, as necessidades existem, e a formulação de programas e projetos são canais de e-mails para a gente poder superar essas necessidades, superar essas demandas sociais, né? Mas também são respostas a essas demandas, né? A gente de forma respostas efetivas, né? E aí foi nesse século propriamente dito que as necessidades e demandas dos cidadãos foram reconhecidas como legítimas, constituindo-se em direitos. Ou seja, lá no primeiro slide a gente contemplou que antigamente o serviço social era tido como caridade, né? Então, políticas sociais, projetos sociais eram inexistentes, porque simplesmente os direitos dos cidadãos, eles não eram reconhecidos, né? Até o momento, naquele contexto lá da década de 30, até a década de 30, eles não eram reconhecidos, né? E aí, essas necessidades e demandas ao longo do tempo, ao longo do rompimento do serviço social conservador para um serviço social técnico, essas demandas elas passam a ser reconhecidas como direitos, né? Essas necessidades passam a ser inseridas na agenda política para que o governo tome medidas de superação das expressões da questão sociais, né? Da questão social. O que são as expressões da questão social? É a fome, a miséria, o desemprego, é as necessidades mais essenciais do ser humano para que ele tenha bem-estar e qualidade de vida, né? Foi também nesse século que os direitos dos cidadãos se apresentam como fundamento da política pública. Ou seja, o que norteia a execução e a elaboração da política pública? Os direitos dos cidadãos, né? E onde está inserido o assistente social dentro disso? Na mediação de garantia desses direitos, né? É esse papel do assistente social dentro da gestão de políticas públicas, né? De gerir essa correlação de forças entre capital e trabalho, entre sociedade civil e Estado, trazendo as demandas ofertadas pela sociedade civil para o Estado para que ele possa intervir de maneira eficaz. E aí, nesse contexto, as prioridades contempladas pelas políticas públicas, elas são formuladas pelo Estado, mas elas nascem dentro da sociedade civil, né? As principais demandas são trazidas pela sociedade civil para o Estado, e ele decide o que são as prioridades que devem ser contempladas primeiramente. Por isso, estão em permanente disputa, né? Então, essa tensão dentro entre governo, entre Estado e sociedade civil, ela é recorrente, ela é latente, né? E aí essas demandas e necessidades tornam-se prioridade efetiva quando ingressam na agenda estatal. Então, nem tudo que a sociedade civil demanda está na agenda política, né? Então, para que as políticas públicas sejam efetivadas de fato, é necessário que haja vontade política, recursos e dentre outras coisas. Então, não adianta somente a sociedade civil organizar suas demandas e o Estado não inserir na agenda política. Então, essa parceria ela tem que ser de forma integrada, de forma correlata, para que funcione, né? Então, a sociedade civil,
ofertando as suas demandas e necessidades para o Estado, e ele elencando quais são as prioridades que devem ser ofertadas contempladas no momento, essa parceria ela funciona de forma efetiva, né? Então, quando as necessidades elas ingressam na agenda estatal, ela torna-se interesse do Estado e não apenas mais dos grupos organizados da sociedade, como eu falei. E aí, dentro dessas principais necessidades desencadeadas pela população, pela sociedade civil, a gente tem que o desemprego, a precarização das relações de trabalho, a expansão da pobreza gerada pelo desemprego, consequentemente, e o aumento das desigualdades sociais. É, tudo isso são expressões da questão social que são alguns dos fatores, dos tantos fatores que engendram as demandas e limites e pressionam por novos modos de gestão da política social. Ou seja, as necessidades, elas são urgentes. As necessidades, elas existem, são urgentes e são reais. Então, para que o Estado olhe para essas demandas, é necessário que haja uma gestão da política social de forma efetiva, né? Por isso que o assistente social, como gestor dessa política social, ele é um ator primordial, porque ele, mais do que ninguém, conhece a realidade social, tem todas as competências teórico-metodológicas para fazer investigação social, para fazer diagnóstico social da realidade, para que se possa intervir de forma correta, de forma ética, de forma operativa para que se atenda essas demandas e se supere essas expressões da questão social, como o desemprego, a precarização das relações de trabalho, como foi citado, né? E aí na oferta de bens e serviços que vão suprir tudo isso, como programas voltados para emprego e renda, voltados para a geração de, de superação das desigualdades sociais, com diversas coisas que vão subsidiar a execução e a elaboração da gestão de políticas e projetos sociais. E aí a gente tem que, nesse contexto das expressões da questão social, como a transformação produtiva, o desemprego causado por essa transformação no mundo do mercado do trabalho, a precarização das relações de trabalho, elas produzem um aumento da pobreza e consequentemente, das desigualdades sociais. Né? E assim ela enfraquece o protagonismo da classe trabalhadora. As pessoas que estão nessa situação, elas se veem enfraquecidas, elas se veem desacreditadas das organizações estatais. Né? Então, elas não têm vontade de lutar por aquilo que elas acreditam, de buscar seus direitos, porque elas desacreditam no Estado e na força que esse Estado tem para mudar a sua realidade social. Né? Em contrapartida, novos atores sociais eles vão emergindo, né? E surgem aí os movimentos sociais. Eles deslocaram para a sociedade civil um papel central na definição da agenda política dos estados. O que é necessário para que o Estado é, interfira e intervenha de forma efetiva na sociedade, nas necessidades da sociedade? A gente, desde a Constituição de 88, viu-se que era necessário atores sociais ativos, né, dentro da sociedade civil. E aí que emerge os movimentos sociais, as lutas sociais em prol de melhorias de vida, em prol de melhores condições de trabalho. E aí se tem a questão de luta pela superação dessas expressões da questão social. Né? Então, tem-se também as organizações não governamentais, como uma expressão do novo protagonismo. O que são essas organizações não governamentais? Elas entram como um terceiro setor. Quando veem que o Estado não está dando conta de atender às necessidades da população, o terceiro setor, com as ONGs, elas vêm para atender essas necessidades, de forma sem ajuda governamental, de forma altamente autônoma. Né? E aí, diante disso, quais são as premissas fundamentais e as estratégias que embasam o desenho da política social, da gestão da política social? Né? Primeiro, a gente tem o direito social como fundamento da política social. Não dá para fazer e elaborar planos, projetos sem ter como norte o direito social. Né? Não há mais espaço para conduzir a política de forma clientelista, ou seja, só ofertar serviços para quem interessa, para uma troca de favores, né? Uma pedagogia emancipatória
ela põe acento nas fortalezas dos cidadãos, ou seja, quando o ator, o indivíduo, ele é politizado, ele é emancipado politicamente, ele tem como agir de forma a buscar seus direitos e a garantias dos mesmos, né? Então, isso é primordial na questão da elaboração de políticas sociais. A participação social de um ator politizado é essencial, né? E aí ele vai buscar superar essas necessidades, emitindo suas demandas para que aí que a gente seja levado para o Estado através do assistente social e superação de suas vulnerabilidades sociais através das respostas dadas pelos programas sociais, né? E, em segundo, a gente tem um novo equilíbrio entre políticas universalistas e focalistas, né? Aquela questão que eu falei anteriormente, de não ver o indivíduo só como um indivíduo isolado. Ele está dentro de um todo, ele está dentro de um contexto social, né? Então, as opções políticas requerem hoje a arte de contemplar o universalismo e o focalismo. A gente não vai deixar de ver o indivíduo de forma solitária também. A gente vai ver ele dentro do todo e vai ver as necessidades individuais dele também, para que a gente possa atender de forma contemplada, né? Para responder às demandas das minorias ou aquelas questões mais candentes, como, por exemplo, a luta contra a pobreza, o desemprego e entre outras. Em terceiro ponto, a gente tem a transparência nas decisões, na ação pública, na negociação e na participação, ou seja, todo esse processo de participação social, ela tem que ser de forma transparente, porque o cidadão também ele quer ver o que está acontecendo, né? O que vai acontecer com os pedidos que eu fiz lá na conferência municipal, né? Isso é a transparência, né? O que vai acontecer de tudo que eu demandei, o que o Estado vai tornar prioritário, né? Então, essas transparências nas decisões, ela traz um maior profissionalismo e apresenta como base de uma ética a prestação de serviços públicos. Por isso que o, o referencial teórico e também o código de ética da profissão, ele é de tamanha importância, porque ele traz maior profissionalismo às ações, né? Em quarto ponto, a avaliação de políticas e programas sociais. Então, não adianta a gente apenas elaborar essas políticas, esses projetos, se a gente não avalia, porque a avaliação e não apenas o planejamento ganhou centralidade na gestão social, né? Isso é de suma importância para a gente ver o que está dando certo e o que está dando errado. O que pode melhorar e o que não pode? O que dá para melhorar dentro dessa formalização, dessa implementação de políticas públicas, dessa elaboração, né? Então, esperam-se da gestão controles menos burocráticos e mais voltados para medir a eficiência no gasto e a eficácia na efetividade dos resultados, né? Então, que se tenha eficácia e efetividade para que a gente tenha um resultado mais enxuto, mais elaborado e que responda de fato às necessidades sociais da população. Desse modo, a gente traz as modalidades de gestão social, né? Que modalidades são essas? Estão inseridas num contexto sociocultural, portanto, elas são ligadas a momentos históricos, como eu já falei em outro momento, né? Dentre os quais um ou outro modelo ganha predominância. Então, a cada contexto social em que a sociedade está inserida, a cada contexto histórico, um tipo de modalidade de gestão social, ele é mais preponderante, né? E aí a gente tem a gestão patrimonial, a gestão técnico-burocrática, a gestão gerencial, a gestão democrática participativa e a gestão em redes. A gente vai ver um pouquinho de cada uma nesse momento. O que a gente entende por gestão patrimonial? A gestão patrimonial, ela se caracteriza por abordagem de utilização do Estado para interesses particularizados de grupos dominantes. Então, essa gestão patrimonial, ela está inserida mais num contexto lá de trás, lá diante da Constituição Federal de 88, onde não havia participação política, onde os cidadãos não eram tidos com tanta importância como hoje, e os direitos não eram reconhecidos, né? Então, o Estado voltava-se a sua gestão para o clientelismo, para uma prevalência de um Estado caracterizado na centralização e representado
pela intensidade de mecanismos burocráticos. Então, para se ter acesso a um direito, era surreal de burocratizado o serviço, né? Então, é esse contexto clientelista, ele trazia a exploração de troca de favores, né? Então, para eu ter algo, você vai ter que me dar algo em troca para eu te dar algo depois disso, né? O poder político estava ligado ao poder econômico, possibilitando influências pessoais diretas no governo. Então, o lado social era totalmente esquecido nessa gestão patrimonial. A importância do momento era o governo voltar-se para ações econômicas que desenvolvessem o país, né? Então, o caráter social de garantias de direitos, eles eram deixados de lado e só conseguiam ser as coisas a, a, as, aos interesses privados e voltados para grupos dominantes, né, que tinham poder aquisitivo maior. Então, esses grupos, eles conseguiam alguma coisa dentro do aparelho estatal. Em um segundo momento, a gente tem a gestão técnico-burocrática, né? A gestão distingue-se da outra gestão que a gente falou agora há pouco, pela adoção de critérios técnicos que se, por um lado, despersonaliza as decisões do Estado, por outro, promove a despolitização da população, pois a ênfase está na racionalidade burocrática dos processos. Então, tudo que se é decidido dentro do governo, dentro do aparelho estatal, não conta com a participação da sociedade, não conta com sujeitos politizados, porque o que interessa é a objetividade e a critérios e a obediência de critérios técnicos. Então, esse modelo teve predominância no período ditatorial. Olha o contexto que estava inserido, um contexto em que os cidadãos eram censurados, eram presos, eram torturados. Então, a participação política nessa época era totalmente evasiva, era totalmente inexistente, né? E aí se fundamenta na aparente neutralidade das decisões, porém, como a patrimonial, centra-se em grupos hegemônicos, ou seja, só quem participava do aparelho estatal eram grupos hegemônicos, que detêm o poder e o mantêm por muito tempo. Então, o aparelho do Estado era tido para fins de manutenção da classe dominante, e não para atendimento de necessidades das pessoas que precisam, de fato, como os cidadãos mais necessitados, né? E aí utiliza-se conscientemente estratégias que visam coibir a participação popular. Em outra modalidade, a gente tem a gestão gerencial, que, segundo Paz de Paula, a gestão gerencial é influenciada por diversas técnicas, ferramentas e práticas administrativas que invadiram e circularam pelo mundo dos negócios, tornando-se popular nas décadas de 80 e 90. Então, essa gestão gerencial, ela já é num contexto de depois da Constituição Federal de 88. Então, ela já conta com uma característica de descentralização político-administrativa, ou seja, diferente das outras modalidades, ela não centraliza mais a gestão nos poderios econômicos e hegemônicos. Ela começa a descentralizar os serviços para que comece a desburocratizar também, né? E aí a gente vê que outra estratégia, mais sob as mesmas bases de controle da eficiência, instituiu-se uma desconcentração de poderes, como eu falei, onde as agências ou departamentos tinham seus objetivos definidos e havia o controle central. Então, havia o controle central, mas esses poderes eram divididos para que houvesse mais eficácia na, 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 na prestação de serviços, né? E não ficasse todo centralizado num só. Então, eles desenvolveram métodos de forma que se descentralizasse esses poderes, a ofertas de bens e serviços elas eram mais eficientes e eficazes. A gestão social no Brasil, ela está intrinsecamente ligada. Só um minutinho, gente. Pronto. Então, a gestão gerencial ela está intrinsecamente ligada à reforma da gestão pública, ou seja, sai daquele momento de um serviço mais burocratizado e passa por uma reforma, né, de organização do Estado, descentralização das atividades, dos poderes, e ela se fundamenta em dois pontos, né? O primeiro refere-se
aos gestores e administradores públicos, como foco na responsabilização por resultados contratados, utilizando concorrência como estratégia para a busca da excelência. E um segundo momento refere-se às definições das funções do próprio Estado, no sentido de que este deve reduzir suas tarefas ao que conceitua como atividades exclusivas do Estado. E, por fim, a gente tem a gestão democrática participativa, que é a que é inserida no nosso contexto atual, né? Que é a gestão que se caracteriza pela ação local, descentralização, intersetorialidade, ou seja, vários setores trabalhando em conjunto de políticas e programas e articulação entre as esferas do poder governamental. Essa gestão adota como prioridade as demandas das classes populares, realizando uma inversão das gestões tradicionais que privilegiam os grupos de poder já estabelecidos. Então, essa forma de gestão democrática, ela traz tudo ao contrário do que foi visto até então. Né? Tira-se o privilégio de grupos hegemônicos, de grupos com poder aquisitivo maior, e a prioridade passa a ser as demandas das classes populares. Né? Então, a formulação de gestão tem como base prioritária as demandas das classes populares. Né? E aí prevê o acesso da população aos serviços essenciais e privilegia os interesses populares, tido como garantia de direitos e não mero assistencialismo como era tido no serviço social conservador, né? Bem como amplia o processo de democratização com a adoção de instrumentos e mecanismos de participação social. Então, essa modalidade de gestão social é a que mais se encaixa na gestão social do contexto contemporâneo, né? É, a participação social passa a ser peça-chave na formulação e elaboração de políticas sociais que atendam às demandas sociais. Né? As políticas públicas passam a ser percebidas como processo e conquista social e entra na lógica do direito, portanto, no sistema de garantia dos direitos. Então, é nesse modelo de gestão que o assistente social está inserido, que ele media essa relação entre sociedade civil e Estado na questão da participação social, incentivando, orientando, politizando esses atores sociais para que eles possam serem principais protagonistas das suas histórias e assim garantir ter o acesso garantido aos seus direitos, tá bom?